Você já imaginou escavar tão fundo na terra a ponto de ouvir vozes? Sons que não se parecem com nada natural, como se viessem de outro plano da existência? Na Sibéria, um grupo de cientistas escavou o que ficou conhecido como o Poço de Kola, o buraco artificial mais profundo já criado pelo ser humano. Eles queriam explorar as camadas mais internas da crosta terrestre, entender o que havia nas profundezas do nosso planeta. Mas o que encontraram lá embaixo não foi apenas rocha e calor extremo. Segundo testemunhas, algo absolutamente perturbador teria acontecido. Durante uma das escavações, os sensores registraram sons vindos das profundezas e o que parecia ser apenas ruídos subterrâneos. Logo se transformou em algo assustador. Gritos, choros, gemidos humanos. Isso não é possível, disseram alguns técnicos. Deve ser uma falha nos equipamentos. Mas quando as fitas foram analisadas novamente, os áudios continuavam. E o que era pior, pareciam mostrar vozes diferentes, simultâneas, como se fossem dezenas de pessoas presas lá embaixo, implorando por socorro. Claro, muitos chamaram isso de fraude. Disseram que o áudio era manipulado, que tudo não passava de uma lenda urbana soviética. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar ou desmentir de forma definitiva o que realmente aconteceu naquele poço. E se você acha que esse é o único mistério que desafia a lógica humana, espere até conhecer os outros. Aliás, se você gosta desse tipo de história, real, documentada, mas que parece saída de um filme, eu preparei um e-book completo com 100 mistérios reais que a ciência ainda não conseguiu explicar. Desde enigmas do espaço até civilizações perdidas que sumiram sem deixar rastros. O conteúdo está incrível. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. E tem 2 bônus exclusivos que você só descobre lá. Agora sim, prepare-se, porque esse caso da Sibéria só piora daqui para frente. Ah, e claro, se você gosta de mistérios, teorias e curiosidades que desafiam a lógica, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que mexem com a sua mente. Vamos continuar. O Poço Super Profundo de Kola, escavado na década de 1970 na União Soviética, foi um dos projetos mais ambiciosos da história da ciência geológica. A ideia era simples, pelo menos no papel: perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre para entender sua composição, temperatura e limites. Ao longo dos anos, os cientistas conseguiram escavar até impressionantes 12.162 metros de profundidade. Isso é mais fundo que o ponto mais baixo do oceano. Para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro do buraco, ele desapareceria completamente, com mais de 1 quilômetro sendo de sobra. Mas o que começou como um projeto científico logo ganhou contornos sombrios. Relatórios não oficiais começaram a circular entre técnicos e trabalhadores locais. Alguns diziam que o calor nas profundezas era muito maior do que o esperado, atingindo temperaturas que os instrumentos não suportavam. Outros falavam sobre comportamentos estranhos entre os membros da equipe. Crises de ansiedade, pesadelos vívidos, alucinações durante o trabalho. Mas foi uma gravação específica que acendeu o alerta. Segundo um relato publicado por um jornal finlandês na década de 1080 e amplamente repercutido anos depois, um microfone industrial foi inserido na tubulação do poço para captar dados sísmicos. Mas o que ele teria captado foi algo muito diferente de simples ruídos de rochas. O áudio gravado parecia conter gritos, gemidos, vozes humanas sofrendo. A fita rapidamente viralizou na época entre pesquisadores e jornalistas alternativos. Ela ficou conhecida como o som do inferno. Os áudios assustaram até mesmo os céticos. Não era só o som de pessoas. Era como um coro caótico, com dezenas, talvez centenas de vozes se sobrepondo, implorando por socorro. Apesar da comoção, a comunidade científica oficial
nunca reconheceu a veracidade da gravação, mas o estrago já estava feito. Teorias explodiram na mídia alternativa. Alguns acreditavam que o poço havia, literalmente, perfurado um portal, não para o centro da Terra, mas para outra dimensão. Outros diziam que a gravação era apenas um experimento psicológico para testar a reação das pessoas diante do medo primal, mas há quem defenda que aquela fita era real e que por isso mesmo foi encoberta rapidamente. O governo soviético logo encerrou o projeto, alegando problemas técnicos e falta de verbas. Mas o momento do cancelamento coincidiu exatamente com o surgimento dos relatos mais perturbadores. Coincidência ou consequência? Hoje, o poço está lacrado, a entrada é proibida e os documentos oficiais escassos. Mas as perguntas continuam. O que estava de fato acontecendo naquele lugar? Por que nunca mais tentamos algo parecido? E por que até hoje ninguém conseguiu reproduzir aquele som, nem provar sua falsidade absoluta? Agora, vamos explorar o impacto dessa história na cultura popular, nas teorias paranormais e por que algumas pessoas acreditam que o poço de cola ainda está ativo, mas silencioso. A gravação, que circulou como o som do inferno, rapidamente se tornou uma das lendas mais populares do fim do século XX. Mesmo sem confirmação oficial, ela foi citada em jornais, rádios e programas de TV de vários países. O áudio, perturbador e visceral, tocava o medo mais primitivo do ser humano, o medo do desconhecido absoluto. E quanto mais as autoridades negavam, mais as pessoas acreditavam. Muitos diziam que a gravação era real demais para ser fabricada nos anos 1980. Afinal, eram vozes sobrepostas com profundidade e angústia que para muitos pareciam impossíveis de falsificar com os recursos da época. Outros garantem que era tudo uma grande encenação, mas se perguntam por quê? Por que inventar algo tão específico em uma instalação científica remota, na Sibéria, longe de qualquer atenção da mídia ocidental? As teorias floresceram. Alguns sugeriram que o poço de cola não era apenas um experimento geológico. Havia, segundo certas fontes, uma ala do governo soviético interessada em abrir portais interdimensionais usando tecnologia de escavação extrema e ondas de frequência profunda. Outros foram além. Acreditavam que o poço havia atingido um tipo de prisão espiritual, um local de energia densa e aprisionamento de consciências, como descrito em textos antigos, incluindo manuscritos gnósticos e passagens místicas esquecidas. E como toda boa lenda moderna, o poço de cola se tornou combustível para obras de ficção, jogos, podcasts, filmes e teorias conspiratórias. Mas no meio de tantas suposições, um detalhe ainda permanece intacto. A gravação original nunca foi desmentida com provas técnicas. Diversos especialistas tentaram refutá-la ao longo dos anos, sugerindo que era uma edição feita com sons de filmes antigos ou manipulação de rádio AM. Mas nenhuma dessas tentativas conseguiu replicar exatamente o mesmo áudio. E sabe o mais curioso? Alguns estudiosos da paranormalidade afirmam que o som gravado no poço de cola é idêntico ao que algumas pessoas relatam ouvir durante experiências de quase morte, em estados profundos de consciência ou regressões hipnóticas. Esse paralelo assustador só aumentou o interesse e o mistério. O local hoje está lacrado, mas há relatos de pessoas que tentaram se aproximar e sentiram náuseas, tontura e um desconforto inexplicável, como se o ambiente carregasse um peso invisível. Alguns visitantes clandestinos afirmam que, mesmo em silêncio, há uma presença ali, como se o lugar ainda sussurrasse. Mas se tudo isso é verdade ou imaginação, o que importa é a pergunta que nunca vai embora. E se não for só uma lenda? Agora, vamos explorar as possíveis explicações científicas, as implicações filosóficas, o que esse caso nos ensina sobre os limites, e os perigos
da curiosidade humana. O Poço de Cola foi fechado oficialmente em 1992. As justificativas foram técnicas: temperatura alta demais, equipamentos ineficientes, risco de desmoronamento. Tudo normal, tudo racional. Mas, para quem acompanhou os relatos, a sensação era outra. Alguém estava tentando encerrar algo que não deveria ter sido iniciado, seja por razões geológicas, energéticas ou até espirituais. Os soviéticos interromperam um projeto que já estava na vanguarda da ciência mundial. Mas o que fica até hoje é o eco, não só da gravação, mas do medo coletivo que ela provocou. E talvez esse seja o ponto mais importante, porque esse caso nos lembra que, por mais avançados que sejamos tecnicamente, ainda somos crianças diante dos grandes mistérios da existência. A curiosidade nos levou à Lua, às profundezas do oceano e até aos confins da mente humana. Mas, às vezes, ela também nos leva até o limite do que conseguimos compreender e suportar. Alguns acreditam que o som era real, outros que foi manipulado. Mas o mais assustador é que, até hoje, ninguém conseguiu provar com 100% de certeza o que foi escavado naquele local. E a pergunta permanece: existe um ponto onde a curiosidade humana deve parar? Se você está aqui até agora, provavelmente sente a mesma inquietação que movia os cientistas do Poço de Cola. O mesmo impulso de ir além, de descobrir, de entender o que está escondido. E por isso, tenho algo para te mostrar. Criamos um e-book completo com 100 mistérios reais que a ciência ainda não conseguiu explicar. Fenômenos como este e muitos outros ainda mais intrigantes estão todos lá. O link está na descrição e no primeiro comentário. E mais, você ainda recebe 2 bônus secretos que vão explodir sua mente. Se você ama esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias que ninguém mais está contando. Agora, me conta aí nos comentários. Você acha que o som do Poço de Cola foi real ou foi só um grande experimento de manipulação? Nos vemos no próximo mistério. Até lá! E cuidado com o que você cava.